escolaridade, mesmo estando ainda formalmente organizada em ciclos. O fim do ensino unificado, com a retoma e o retorno a separações recriadas na sua contínua funcionalidade às novas necessidades da reconfiguração da divisão social do trabalho. Do ponto de vista histórico, conceptualmente reduzida à economia política, somente a economia, e logo depurada de preocupações históricas, sociais e políticas, esta desenvolver-se-á como uma disciplina especializada e altamente tecnicizada, basta ouvir o que dizem, o modo como falam os economistas, sendo a história, a sociologia e a ciência política a encarregar-se do que era insubmissível a esta especialização. Assim se configurava uma divisão intelectual do trabalho científico bastante adequada à ordem dominante, atualizada por uma consistente visão instrumental e desideologizada da técnica. Isto como se, pelas escolhas técnicas, perpassasse alguma neutralidade. Visão reforçada hoje, contemporânea de uma desqualificação do trabalho, visto como um valor superado que já não constitui o eixo a partir do qual se organiza a vida social. No pressuposto do fim do trabalho, do fim da sociedade do trabalho, a designação de sociedade do conhecimento é o desidrato de novas propostas de soluções analíticas provenientes de diferentes correntes das ciências sociais, num tempo de redução dos contingentes de trabalhadores e de crescente desemprego, num apelo à exclusão disciplinada e ao papel da escola na sua gestão controlada. À consolidação e amplificação do sistema sempre conveio um contingente de população excludente, agora com uma tal dimensão que atira massas humanas para os circuitos da sujeição à sobrevivência pela assistência social como única proposta de vida que a sociedade lhes oferece. E morre-se de fome. Tal como a Amartya Sen demonstrou que a fome não resulta da falta de comida, mas da sua errada distribuição, também a ausência de conhecimento, do conhecimento que resgata pensamento crítico e ativa a função interrogativa da linguagem e dá sentido libertador ao desenvolvimento científico e tecnológico, não é provocada por uma falta de conhecimento, mas antes pela sua distribuição desigual. Isso coloca-nos face ao problema de quem tem acesso a que conhecimento e de como é feita essa distribuição, que para ser democrática e cumprir as suas vitais funções emancipatórias tem que ser partilhado e o seu acesso estatuído como um verdadeiro bem público. A não ser assim, face ao confronto com um conhecimento utilitarista, alienante e autoalienante, denunciar o racismo da inteligência, que conforma o núcleo das estratégias escolares numa sociedade de classes, através das classificações escolares, é cutucar a onça com vara curta. E aí, garanto-vos que não sou treinador de bancada. A classificação escolar
tão naturalizada que é imune a ser perguntada, está na primeira linha da universalização das estratégias que no campo educativo são funcionais ao processo da acumulação capitalista. No mundo pós-moderno, pós-colonial, pós-socialista, as categorias explicativas das profundas mudanças paradigmáticas inscritas na revolução tecnológica que o mundo vive passaram a ser mercado, competição, empreendedorismo, reestruturação, globalização. Uma subjetividade e um conjunto de políticas do imediato, que são as políticas neoliberais, disciplinam e formatam o campo atual pedagógico. Os educadores são impelidos a colar competências-chave para o sucesso na vida, essencialmente definido pelo critério da empregabilidade. O conhecimento não tem valor se não corresponder às necessidades do mercado, se não se lhe puder atribuir um valor de mercadoria. Com pouca condição crítica e contra-argumentativa, a tomada de consciência por parte dos professores de que a formação dos professores é o lugar da mais forte concentração ideológica e que as escolhas no domínio dessa formação apenas secundariamente são técnicas e organizativas, mas sim escolhas políticas, essa tomada de consciência não é facilitada pelo centro do sistema. Lembrando Marx, quanto mais distantes estiverem as práticas dos princípios orientadores, mais as relações entre as pessoas são mediatizadas pelas coisas. Daí que me ocorra a clarividente interpelação de Pierre Bourdieu aos intelectuais sobre o seu papel no racismo da inteligência. E por aquilo que em última instância está aqui em causa, começo com o que me permite considerar a melhor síntese que conheço sobre a categoria exclusão. Diz ele: conceder a todos, mas de maneira puramente formal, a humanidade, é excluir dela, a coberto do humanismo aparente, todos os que se encontram desapossados dos meios de a realizar. Ora bem, reconhecida ao racismo a sua condição plural, o racismo da inteligência é uma forma das mais sutis, das mais difíceis de reconhecer, por isso mais protegidas de ser denunciadas. É próprio das classes dominantes, evidentemente, cuja reprodução depende, é claro, por um lado, da transmissão de capital cultural, capital herdado, que tem como propriedade ser capital incorporado, portanto, aparentemente natural e nato. Com isso, elas visam produzir uma justificação da ordem social que dominam. Com isso, se sentem justificadas de existir enquanto dominantes. Esse poder repousa, em parte, sobre a posse dos títulos escolares que são supostos ser garantias de inteligência ou daquilo que o sistema escolar mede sob a designação de inteligência. Desta forma se interpela particularmente os agentes educativos sob a tomada de consciência do seu papel nesta forma de racismo, exercido sobre gente desprovida de predisposições socialmente construídas que o sistema educativo tacitamente exige.
com efeitos numa das formas mais violentas de silenciamento. O silêncio que se opera sem silenciamento. O silêncio não de alguém que é impedido de dizer o que quer, mas de alguém que não tem como dizer aquilo que deveria ser dito. A problemática do conhecimento ganha aqui uma enorme relevância na urgência da reflexão sobre os vários cambiantes de currículos alternativos, a origem de classe dos seus destinatários, a preocupante negação do acesso a áreas de conhecimento que alimentam a condição crítica, justificada com o despudor argumentativo da redução, limitação a coisas mais práticas, cuja bondade e justeza pedagógica, perversamente atribuída ao gosto e necessidade desses destinatários, os pensadores desses currículos não julgarão assim tão convenientes para os seus próprios filhos. A classificação escolar é uma classificação social eufemizada, portanto naturalizada, absolutizada, uma classificação social que tem já uma censura, uma alquimia, uma transmutação tendente a transformar as diferenças de classe em diferenças de inteligência, de dom natural. Nunca as religiões fizeram tão bem. A classificação escolar é uma discriminação social legitimada, sancionada pela ciência. Os instrumentos que medem a predisposição social exigida pela escola são feitos justamente para legitimar previamente os vereditos escolares que os legitimam. Sendo bem mais fácil denunciar o racismo vulgar, elementar, do que descodificar os contornos elaborados da sua competente eufemização do lugar da escola. E enquanto nele se não adere a um conceito mais vasto de ciência, que retoma as causas finais em vez das causas eficientes, aposto no estilo questionante de Bourdieu e na retoma da dinâmica problematizadora que terá sido o traço mais específico do questionamento socrático. Diz ele, devemos perguntar-nos qual é a contribuição que os intelectuais dão ao racismo da inteligência. Seria bom estudar o papel dos médicos na medicalização, quer dizer, na naturalização das diferenças sociais, dos estigmas sociais, e o papel dos psicólogos, dos psiquiatras e dos psicanalistas na produção de eufemismos que permitem designar os filhos dos subproletários ou dos imigrantes de tal maneira que os casos sociais se tornam casos psicológicos e as deficiências sociais, deficiências mentais. Reduzida a educação a um subsector da economia, num cenário de crescentes desigualdades, da ascensão do racismo e da xenofobia e da crise ecológica global, uma educação comprometida com a igualdade, que obviamente não se confunde com a homogeneidade, é uma irrecusável exigência cívica que nos desafia à condição militante de converter o mundo numa questão pessoal, assumindo uma espécie de responsabilidade pessoal que cria uma transparência total entre os atos e as suas consequências. Um estertor entrópico, a Europa enrola-se sobre si mesma, devastada por esta crise.
Mas por aqui, por este lugar ao sul, por este belo lugar ao sul, estão passando ventos de mudança. No espaço criado pelas mudanças, nasce um fascínio em que se entrevê um sentido novo, irredutível às palavras que o produziram. A poesia é um trigo diferente para um magma obscuro da realidade. Aumenta a capacidade de expressão da linguagem. Por isso, camino tomando a boa companhia do incontornável materialista dialético Carlos Oliveira, em Estrelas. O azul do céu precipitou-se na janela. Uma vertigem, com certeza. As estrelas agora são focos compactos de luz que a transparência variável das vidraças acumula ou dilata. Não cintilam, porém. Chama um astrólogo amigo. Então, o céu parou. É o fim do mundo. Mas outro amigo, o inventor de jogos, diz-me: deixe falar. Incline a cabeça para o lado. Altere o ângulo de visão. Siga o conselho. E as estrelas rebentam num grande fulgor. Os reverbros embatem nos caixilhos que lembram a moldura de um desenho de criança. Agradecer à professora Rosa de Jesus, que nos abriu com a sua exposição, e já passar a palavra ao professor Piper Jales. Good morning, everybody. I would like to extend my sincere thanks for the tremendous opportunity of coming to this wonderful conference. I am grateful to the organizers for the invitation. I have to start with an apology. I'm sorry that I'm not speaking to you in Portuguese. And my second apology is that I'm not going to present a formal lecture by standing or sitting at a lectern and reading a lecture. Rather, I want to talk to my slides so that you can follow my train of thought. The aim of my talk is really to look at, in a very similar way to our previous speaker, to some of the good and the bad things about what has happened in education. My title, 40 Years On, has three intermingling meanings. The first is, I actually began my education in many ways reflects the life that I have been privileged to lead as an academic. The second idea underlying 40 Years On is
I want to look back because, in a sense, 1971, just 41 years ago, saw the demise of the Bretton Woods Agreement. And the Bretton Woods Agreement had stabilized the economies of the world. But after the demise, we got a rampant capitalism that has affected education in all its forms, and especially professional education. But the third strand of the idea is, I know very little, I'm afraid, about what's happening in Brazil, but I do get the feeling that you're standing on a springboard. And so, 40 years on says, what are the questions that you can learn from the mistakes and the good things we did in Europe over the past 40 years? I began my career in one of those new professions as a teacher trainer. It was the end of what we called the swinging 60s. But it was a time when there was a great hope, a hope that I shared, that in some way, through education, we were going to create the new city of God, or city of man on earth. It was reflected in a book that Hutchins wrote in 1968 called The Learning Society. And he looked forward to what he said was a new Athens, when everybody would have the opportunity to learn both at work and in their leisure. And so it was with considerable optimism that I began my academic career. But there was another strand that, as a sociologist, I found myself teaching about. And that was what we called the logic of industrialism. And in a book by that name, education was called the handmaid of industrialism. And look, this was their prediction. Industrialization requires an educational system functionally related to the skills and professions imperative to its technology. Such an education system is not primarily concerned with conserving traditional values or perpetuating the classics. The higher educational system of industrial society stresses the natural sciences, engineering, medicine, legal training, and administrative law. It's the new disciplines, then, that are going to predominate. And they said very clearly there was a relatively smaller place for the humanities and the arts. This was a different picture. And yet in the same way it was saying, oh, we can build a wonderful world through industrialism. But you have to spend your leisure time reading and studying the humanities and the arts. In a sense, you see, their picture was a picture of education with the humanities missing.
Now, more recently, another commentator on the scene, writing about capitalism, and I've gone to this quote partly because he sees the end of a capitalist cycle with the economic crisis in Europe at the present time. But he makes this point: education is likely to become more market-driven in every advanced country, with the possible ironic exception of the supposedly socialist countries of Sweden and Denmark, where private schooling is already widespread. He goes on to say that in the developing countries, such as China, India, Brazil, and South Africa, free state education has still a long way to expand. So I recognize that coming from